Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, dependendo aí do horário que vocês vão assistir aí essa aula. A gente vai introduzir aí nosso assunto desse bimestre, que é matemática financeira, certo? Nosso conteúdo total, o primeiro capítulo do nosso livro didático, esse aí, com o primeiro assunto sobre porcentagem. Então, para entender matemática financeira, a gente precisa compreender esse tema aqui, que é bastante simples, certo? Que é porcentagem. Então, pessoal, o que é que nós temos aí? Qual a definição de porcentagem? Porcentagem lhe corresponde à parte considerada de um todo dividida em 100 pedaços. Isso quer dizer o quê? Porcentagem é algo, um pedaço que eu estou pegando de um todo, que eu dividi ele em 100 pedaços, certo? Eu fiz essa divisão em 100 pedaços. Então, cada pedaço disso aí, desse todo, ele vai corresponder a uma porcentagem daquele valor. Então, o que é que eu vou ter aí, pessoal? Eu vou ter o seguinte: como é que eu posso representar a porcentagem? De duas formas. Eu posso representar dessa primeira forma aqui, certo? Com esse símbolo, que é o conhecido símbolo da porcentagem, ou dessa maneira aqui, que é em forma de fração. Também, pessoal, tem uma terceira forma que eu posso representar uma porcentagem, que é através do número decimal. Por exemplo, 20% eu posso representar como 0,2, certo? Eu posso representar 20% dessa maneira, em número decimal, que é 0,2, ou 20 sobre 100. Certo? Eu posso estar utilizando aí estas três maneiras de representar a porcentagem. Continuando aqui, a gente vai começar a fazer o quê? Exemplos para entender como trabalha com isso aí. Ou seja, parte de porcentagem é uma questão bem rápida. Você só precisa saber praticamente as formas de representar. O restante tudo é resolução de problemas. Então, o que é que a gente tem? Em uma sala de aula do ensino médio, há 25 alunos. Pessoal, a gente tem que começar a trabalhar com, sempre marcando esses dados. Ó. Eu tenho 25 alunos dentro da minha sala. Desses, 12 são do sexo masculino. Qual o percentual de alunos do sexo feminino? E ele quer, ó, percentual. Então, peguei os dados aqui da minha questão, já marquei os dados. A sala tem 25 alunos, 12 são homens. Logo, mulheres eu tenho, vão ser 13. Então, vou ter aqui 13 mulheres nessa sala. Certo? 13 mulheres nessa sala. Só que ele não quer o valor em quantidade, ele quer o valor percentual, a porcentagem de alunos que são do sexo feminino. Então, pessoal, como é que eu vou fazer isso aí? Se eu tenho que é 13 mulheres, eu posso resolver esse problema de três maneiras diferentes, certo? Eu vou ter aí três métodos de resolução, três modelos diferentes. Primeiro modelo, eu chamo de fração equivalente. O segundo modelo, através do número decimal. E o terceiro modelo, a nossa famosa regra de 3. Já coloco de antemão para vocês que o modelo que a gente vai mais usar é esse aqui, certo? Do número decimal. Ele é bem mais prático. Mas não exime da gente usar
terceiro modelo, o regra de 3. O primeiro modelo, ele é assim, um pouco problemático. E a gente vai ver aqui qual o maior problema que ele vai ter, certo? Olha aí, para nós resolvermos aquela questão. Eu já descobri que a turma tem 25 alunos, 12 são homens, 13 são mulheres. E ele quer a porcentagem de mulheres. Então, pelo método 1, eu vou construir a fração 13 mulheres pelo total de 25 alunos ao todo. Então, eu quero saber a porcentagem, como é. Se é fração equivalente, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um número aqui, eu vou ter que transformar o denominador aqui embaixo, no lugar de 25, transformar ele em 100. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Então, qual o número que eu posso multiplicar por 25 que dê 100? 4. Certo? Só que se eu fizer isso aqui em cima, embaixo eu também tenho que fazer isso aqui em cima, para não mudar o valor da fração. Então, aqui, o 13 também eu vou multiplicar por 4, que vai dar o quê? 52 sobre 100. Então, a gente teria isso aqui, ó. 13 vezes o 4 e o 25 vezes o 4. Certo? Que tem 52 sobre 100. Isso aqui, transformando em porcentagem, observe que isso aqui é uma forma da representação de porcentagem. Então, eu volto aqui àquela representação mais simples, que é 52%. Né? Aquela primeira representação que a gente viu. 52 sobre 100, ó, 52 por 100. Então, por cento. Certo? Então, aí foi uma forma que a gente utilizou para fazer essa representação. No segundo método eu tenho minha mesma fração, né? 13 sobre 25. Eu utilizo a nossa mesma fraçãozinha para fazer. Só que o que? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a divisão direta dessa fração, certo? Então, 13 dividido por 25 não dá para me dividir, certo? Porque 13 é menor. Eu acrescento um zero aqui, consequentemente um zero aqui e uma vírgula. Agora eu tenho 130 dividido por 25. 130 dividido por 25 dá um 5. 5 vezes 25 dá 125. Subtraindo aqui, sobra 5. Coloco um zero aqui e continuo na divisão. 50 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50. Subtraindo 50 menos 50 dá 0. Então eu tenho 0,52, que exatamente é a forma decimal que eu mostrei ali para vocês. Eu posso representar também fração, porcentagem dessa forma, 0,52. Tá aqui ela, 0,52, que eu transformo aqui em fração. Como é que eu faço isso, pessoal, para transformar em fração? Eu repito aqui um número depois da vírgula, 52, e tiro o zero, os zeros antes, né? 52, sobre, coloco 1 e olho quantos números tem depois da vírgula. Tem 2, então coloco aqui 2 zeros. 52 sobre 100, que equivale a 52%. Você veja, ó, que esta parte aqui é igual a essa parte aqui. Daqui por diante é igual, certo? E agora nós vamos ver, pessoal, nosso terceiro métodozinho, que é o que? A regra de 3. Como é que eu faço a regra de 3? Eu coloquei as igualdades aqui, ó. 13 sobre 25
ela é igual a fração x sobre 100. Por que aqui é um x? Porque eu não sei qual é o valor da porcentagem. Isso aqui é o valor em porcento, certo? Eu quero transformar isso aqui em porcentagem, numa fração de denominador 100. Então, qual o número que tem que ficar aqui em cima? Então, multiplico aqui, ó, meio pelos extremos, certo? Então, vou ter 25 vezes x igual a 13 vezes 100. 25 vezes x dá 25x, 13 vezes 100 dá 1.300. Isso aqui. Vou pegar o 25 e trazer aqui, ó. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Fazendo essa divisão, 1.300 dividido por 25 dá os mesmos 52%. Você vê, são três formas diferentes de resolver, onde as três formas eu consigo ter o mesmo resultado. Adianto já, pessoal, que a gente vai utilizar mais essa forma aqui, um método 2, para a resolução das nossas questões. Não impede que a gente use o método 3. O método 1, ele vai ficar um pouco para lá, certo? Um pouco para lá. Então, o segundo exemplo. O tanque de combustível de um carro que tem capacidade para 45 litros estava cheio. Desse total, foram consumidos 18 litros. Determinar a taxa percentual do combustível consumido. Então, ó, eu tenho que o tanque do carro tinha 45 litros. Estava cheio. Então, tem 45 litros dentro desse carro. 18 litros foram consumidos. Certo? Então, 18 litros foram usados. Ele quer a taxa percentual do combustível que foi usado, que foi consumido. Então, ele quer saber quantos por cento vale esses 18 litros em relação a esses 45. Então, como é que eu resolvo isso aí? Eu já tenho, que eu já sei como é que eu vou fazer minha fração, né? Minha fração vai ser o quê? Esses 18 sobre os 45. Por quê? Ó, capacidade do tanque é 45 litros. O combustível consumido foi 18. Então, minha fração, 18 sobre 45. Quando eu dividir isso aqui, vai dar 0,4, um número decimal. Esse número decimal, eu transformo ele em fração. Como? Coloco 4 aqui sobre, né? Quantos números tem depois da vírgula? Só um. Então, 1 e o 0. Beleza. Só que lembra quando eu transformo em fração, em porcentagem, é sempre aqui embaixo, é 100. Então, como é que eu faço para ser 100? Coloco mais um 0 aqui embaixo. Em compensação, para não alterar, eu coloco um 0 em cima. Por isso fica 40 sobre 100. 40 sobre 100, 40%. Ter cuidado nisso aqui, pessoal. 0,4 é 40. 0,04. Observa que são dois zeros antes, ó. Tá vendo? Um zero, aí a vírgula e outro zero. 0,04 é 4%. Não confundir isso aqui. 0,4 só tem um zero, é 40. 0,04 é 4%. Certo? Cuidado com isso aqui. Tenho dois zeros naquele outro. Então, minha resposta, 18 litros corresponde a 40% do combustível. Passando aí para a nossa próxima questãozinha, eu tenho, ó, José irá pagar a taxa de condomínio do prédio onde mora, que nesse mês é de R$ 512. Então já sei que a taxa de condomínio dele é de 512. E ele vai pagar antes do vencimento, obtendo um desconto de 8%.
ele vai ter um desconto de 8% sobre esse valor, ou seja, sobre os 512. Calcule o valor do condomínio que José irá pagar. Pronto. Eu tenho que descobrir qual o valor em reais que José vai pagar. Pessoal, eu tenho aí duas maneiras de calcular isso aí, certo? Tenho duas maneiras. A primeira, eu posso calcular o desconto, ou seja, eu vou ver quanto é que dá 8% em reais, eu descubro o valor, aí eu vou pegar 512 e diminuir esse valor. Ou eu posso calcular baseado na taxa residual. O que é a taxa residual? Eu já descontar, saber quantos por cento José irá pagar do valor total. Então, daí, do valor, da porcentagem que ele vai pagar, eu já calculo quanto é que dá o valor. Como é isso? Dessa maneira. No método 1, eu tenho que ele tem um desconto de 8%. Então, eu vou transformar 8% em fração, que é 8 sobre 100, e multiplicar pelos 512. 8 vezes 512 dá isso aqui, 4.096, dividido por 100. Pessoal, essa divisão é bem simples. Como está dividido por 100, como é que eu faço? Eu olho, 100 tem dois zeros. Então, a vírgula, todo número tem a vírgula aqui no final. O que é que eu vou fazer com essa vírgula? Se ela está aqui, ela vai andar duas casas aqui para frente. Então, ela vai vir para cá, ficando esse valor, 40,96. E os zeros, eles somem. 40,96. Porque 40,96 dividido por 1 dá isso aqui, 40,96. Então, o desconto que ele vai ter é R$ 40,96. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 512 e tirar isso aqui. Que vai ficar o quê? R$ 512 menos 40,96, que é igual a R$ 471,04. Beleza? Agora, o outro método, como é? É a taxa residual, que eu falei. Se lembra que na questão ele diz, ó, que ele tem um desconto de 8%. Pessoal, macete. Sempre que aparecer desconto de e a porcentagem, você vai fazer o quê? Desconto, você tira. Então, você vai pegar 100, o valor de 100% e tirar o que está sendo descontado. Então, se eu tenho 100 e eu vou tirar 8, sobrou 92. E é com esse número que sobra que eu vou trabalhar, 92%. Então, eu vou trabalhar, pegar 92 e transformar em fração. Vai ficar 92 sobre 100 e multiplicar pelos meus 512. Certo? Que eu fiz isso aqui, ó, 92 sobre 100, multipliquei pelos meus 512. Certo? O que é que eu vou ter? 92 vezes 512 dá isso aqui, 47.104 sobre 100. Vou fazer a mesma tática que eu usei aqui em cima, ó. A vírgula está aqui. Então, o que é que eu vou fazer com os zeros? Eu posso cortar os zeros? Cortei, são 2. Então, eu vou andar a vírgula aqui também duas casas, ó. Tá aqui. Então, 471,04 dividido por 1 dá 471,04. Certo? Então, ó, observa que deu, ó, o mesmo resultado. Só que já dá o resultado direto. Por quê? Porque eu só trabalhei com o desconto. Eu só trabalhei com o valor que ele vai pagar. Eu já tirei o desconto.
aqui eu calculo o desconto depois que eu vou tirar o resultado. Aqui eu já tirei o desconto. Então eu só trabalhei com o valor que ele vai pagar. Do que ele ia pagar, agora ele só vai pagar 92%. Que dá quanto? Dá isso aqui. Ok? É um método bem mais rápido, bem mais simples. Quem fizer do mesmo do primeiro, ok, tranquilo. Mais um problemazinho a gente tem, ó. Fernanda pagou R$ 375 em uma prestação do financiamento de sua motocicleta, o que corresponde a 12% do seu salário. Então, ó, R$ 375 corresponde a 12% do salário dela. Eu não sei nem quanto é. E é exatamente a pergunta que ele quer, ó. Qual o valor do salário de Fernanda? Ele quer isso aí. Então, como é que eu vou fazer isso aí, pessoal? Eu vou, ó, chamo o salário de Fernanda de X. Eu não sei quanto é, então vou chamar de X. Eu sei, ó, que 12% do salário que é X, então 12% de X é igual a quanto? É igual a 375. Então isso aqui, ó, eu vou transformar em matemática, né? 12% eu escrevo em forma de fração, 12 sobre 100, certo? 12% de x é igual a 75. Então, ó, escreve isso aqui em forma de fração, 12 sobre 100 de x é igual a 375. Então, o que é que eu vou fazer? Eu multiplico aqui, ó, em cruz. Eu vou ter 12x vezes 1 e 100 vezes 375. E aqui eu só faço acrescentar os dois zeros no final, que dá 37.500. Vou passar aqui o 12 para o outro lado. Então vou ter que ele vai estar multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou dividir 37.500 por 12, que vai dar exatamente R$ 3.125, certo? Então o salário da Fernanda é R$ 3.125. Tranquilo, tranquilo. Ok, pessoal? Agora o que é que eu vou ter aí, ó? Outro exemplo. Certo eletrodoméstico teve um reajuste de 3%. Reajuste quer dizer o quê? Aumento, certo? Reajuste, aumento. Ele aumentou 3%, passando a custar 590. Então antes ele custava menos. E eu não sei quanto é que ele custava. E é exatamente o que ele quer. Qual o valor antes desse aumento? Pessoal, vocês se lembram da forma do desconto quando eu disse, ó, quando vocês trabalham com desconto, quando tem desconto de 5%, vocês pegam o 100 e faz o desconto. 100 menos 5, 95. Então o que vai interessar é os 95. A mesma forma a gente vai fazer quando ele tiver reajuste, aumento. Só que no lugar de diminuir, eu vou o quê? Somar. Então vou pegar 100, como tem reajuste, eu vou somar. Então eu vou ter 103%. E X é o preço que do eletrodoméstico anterior, que eu não conheço. Ó. Então, aumento de, ele representa o quê? 103%. Eu sei que 103% de 590 vai ser igual ao valor do meu eletrodoméstico anterior. Desculpa.
invertir aqui, pessoal. 103% do meu eletrodoméstico anterior é igual a 590, certo? 103% do meu eletrodoméstico vai ser igual a 590. Então, como é que fica a expressão? Fica assim: 103%, 103 sobre 100 vezes de x é igual a 590. Aí eu faço da mesma forma, multiplico o meio pelos extremos. Então, 103 vezes x igual a, repito 590, ó, e acrescento mais os dois zeros que foi o do 100. Então, fica 59.000. Vou pegar o 103, passar para cá, passar agora dividindo. Então, vai ficar 59.000 dividido por 103. Fazendo essa divisão, dá R$ 572,82. Então, quanto é que custava o eletrodoméstico antes? R$ 572,82. Ok? Mais um exemplozinho, pessoal. Márcia paga mensalmente uma prestação que corresponde 5% do salário. Eu também não sei quanto é. Em certo mês, a prestação teve um desconto de 4%. Se lembre da tática: desconto de 4%. Desconto de 4%, isso vale quanto? Desconto de 4% vale 96, certo? 96%. E o salário de Márcia teve um acréscimo de 8%, ó. Táticazinha, acréscimo de 8%, isso vale quanto? 108. Acréscimo de 8, você lê 108. Nesse mês, qual a porcentagem do salário correspondente à prestação? Pronto. Isso, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com o salário dela anterior e com o salário dela novo. Prestação dela anterior e a prestação dela nova. Então, como é que fica? Eu tenho o seguinte: salário dela não diz o valor, mas em porcentagem é 100%. Certo? Em porcentagem, o salário dela é 100%. E a prestação? 5% do salário. Salário novo dela? Salário novo dela é 108%. Que é porque ela teve um aumento de 8%. Então, o salário novo dela, 108%. E qual é a prestação dela? A prestação dela nova é 4% menor, porque teve um desconto de 4%. Ou seja, desconto de 4% é 96% da prestação anterior. Se a prestação, se o salário dela tivesse permanecido a mesma coisa, era bem fácil calcular. Eu só calculava o valor da prestação, só calculava quanto era 96% da prestação anterior. Só que o salário dela também mudou, porque a prestação diminuiu e o salário aumentou. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma relação. Ó, a prestação dela é o que? É o salário, é a prestação pelo salário. Então, eu vou ter a prestação pelo salário vezes a nova prestação sobre o novo salário, que eu chamei de PN e SN. Prestação nova, salário novo.
é igual. Quanto é a prestação dela? 5%. Aqui tinha 1%. Quanto é o salário dela? 100%. Vezes, quanto é a nova prestação dela? Se lembra, desconto de 104 é 96. Então, 96%. E o novo salário dela? Acréscimo de 8. Então, o novo salário é 108%. Foi o que aconteceu, ó. Porcento dividido por porcento, cancela e cancela. Então, vou ter, quando eu multiplicar isso aqui, ó, 5 por 96 e 100 por 108, vai dar isso aqui, ó, 0,44. Se lembra, ó, que tem aqui dois zeros. Se lembra daquela questão, 0,4 é quanto? É 40%. E 0,04 é 4%. 1 0, 40. 2 0, 4. Aqui, 2 0. Então, 4. Só que sobra um 4 aqui. Então, tem 1,4%. Como é a demonstração disso aqui? Se eu quisesse transformar em fração, como era, professor? Eu olho, ó, 44, né? Que os zeros aqui da frente, ó, não vale nada. Então, tirei a vírgula. Quantos números após a vírgula? Boto 1. Quantos números após a vírgula? 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Fica 44 sobre 1000. Só que quando eu represento porcentagem, é por 100. Então, como é que eu faço por 100? Eu vou ter que tirar um zero daqui. Então, a vírgula está aqui, ela vai andar uma casa para cá, ó. Aí eu posso cortar a vírgula. Fica 4,4 sobre 100. Vai ficar isso aqui, 4,4 sobre 100. Que é igual a isso aqui, 4,4%. Certo? Fica igual a isso aí. E terminando aí, pessoal, temos aí os exercícios do nosso livro didático, certo? Página 13, questões 5, 7, 8 e 10, e a página 14, questão número 19. Que vai ser, vocês resolvem, postam lá no Google Sala de Aula. Lá tem as instruções de como é que vocês vão fazer essa postagem. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato, que a gente está aí para resolver as dúvidas que vocês tiverem. Então, pessoal, fazer os exercícios, boa sorte e boa tarefa.